Que tal um seguro alto que você só paga pelo que escolhe? Com guincho 24 horas ou com carro reserva? Ouça escolher e use a seguro alto na palma da mão. Baixe o app e use seguro tipo você. Olá, boa noite, amigos do GP às 10 que acompanham sempre tudo no Grande Prêmio sobre a Fórmula 1 e os demais assuntos do esporte a motor. Estou aqui para falar a respeito do GP da França, oitava etapa do campeonato da Fórmula 1, vencida de cabo a rabo por Lewis Hamilton. Mesmo se Sebastian Vettel não tivesse cometido aquele horror na largada, eu duvido que alguém tivesse alcançado e lutado pela vitória com o piloto inglês, que na Espanha dominou todos os treinos, fez barba, cabelo e bigode. Quando ele está naquela fase que ninguém consegue ultrapassá-lo, ninguém consegue superá-lo, ele é realmente, de fato, imbatível e, portanto, conquistou 25 pontos importantes que colocam de novo o piloto inglês como líder do campeonato da Fórmula 1 em 2018. Mas mais do que isso, mais do que esse domínio do Vettel, é importante analisar duas coisas. Primeiro, é a terceira corrida boa do Hamilton nesse ano, né? Ele fez uma ótima corrida na Austrália, perdeu por conta do safety car provocado pela entrada das duas Haas que tiveram problema no box. E teve o GP da Espanha, que ele foi, como eu falei agora há pouco, imbatível. E quando ele está nessa fase de novo, ele realmente não dá chance para qualquer um dos seus adversários. Então, digamos que em 8 provas, 3 delas ele teve esse desempenho, 37,5% numa questão meramente matemática, para você ver como são as coisas. Ele, que não vem nem com 50% de corridas tão boas esse ano, tem 14 pontos de vantagem sobre Sebastian Vettel. E isso acontece mais em função das perdas que Vettel teve esse ano do que propriamente, de novo, com os méritos do Hamilton. Vettel teve 2 vitórias no começo da temporada, só voltou a vencer agora no GP do Canadá. Portanto, os dois têm 3 vitórias ao longo do ano, enquanto o nosso glorioso Daniel Ricciardo tem outras 2. Não sei se vai completar a trinca na próxima etapa, que é na Áustria, por sinal, casa da Red Bull. Mas é interessante ver como o Vettel tem perdido pontos ao longo do ano, visto que a Ferrari pelo menos tem um carro igual ao da Mercedes. Uma ou outra corrida é que acaba valendo a força de um ou outro carro. O Vettel, dessa vez, foi o culpado pela perda de importantes pontos, né? Considerando que o Vettel poderia ter sido segundo ou terceiro, chegar numa quinta posição ele fazendo 10 pontos, poderia ter feito 18 ou 15, perde de 5 a 8 pontos, portanto poderia estar 9 ou 13 pontos, ou 4 pontos atrás do nosso glorioso Hamilton. Aliás, não estou fazendo uma conta errada, né? De cabeça estou fazendo uma conta errada. Se ele tirasse 5 ou 8 pontos, estaria 6 ou 9 pontos atrás do Hamilton. O fato é que o Vettel tem de aprender algumas lições que foram vistas no ano passado, na segunda metade do campeonato, principalmente em Singapura, que ele começou a perder o seu terreno para o Hamilton. Então, é isso que ele tem de pensar no campeonato, ver como ele, quando não tem o melhor carro, tirar o máximo possível de pontos, né? Não se afobar como ele se afobou. O que acontece é que na largada, num circuito estreito, falamos isso a respeito nos últimos 2 GP às 10, uma pista muito estreita, você vê que a proximidade das filas na largada era muito grande, então o Vettel largou melhor, tanto com o Bottas quanto em relação ao Hamilton. Chegou a passar Bottas fisicamente na pista, mas aí ficou encaixotado atrás do Hamilton, não tinha como passar o piloto inglês. Teve de reduzir a velocidade, Bottas passou do lado, e aí os dois acabaram se encontrando, porque Vettel freou tardiamente, talvez pensando que o Bottas fosse abrir a curva para passar, não foi o que aconteceu. O Bottas tangenciou normalmente e fez corretamente, e aí o Vettel acabou acertando o piloto finlandês e fez uma corrida de recuperação numa Fórmula 1 que é dividida em A e B, né? É incrível como foi fácil para ele, passou antes da metade da corrida todo mundo que deveria ter passado. Mercedes, Red Bull e Ferrari numa categoria, as outras 7 equipes numa outra categoria. É o que a Fórmula 1 também tem de começar a ver, não que ela tenha que ver agora, né? Mas já deve ter visto
que não adianta ter apenas 3 equipes brigando pela ponta, enquanto o resto briga pelas migalhas. Por mais que 3 pilotos diferentes tenham ido ao pódio e 3 equipes diferentes, não vale a pena sempre as mesmas equipes estarem brigando pela liderança. Fato é então que o Vettel sai de Paul Ricard, se ele conseguiu sair rápido, né? Porque o pessoal está tudo parado na fila. Com essa desvantagem, agora tem de remar tudo novamente, que ele havia conseguido no Canadá, remar novamente para tentar conseguir na Áustria. Um circuito que a gente realmente não sabe quem será o favorito. A Red Bull até está no bolo, o circuito é muito pequeno, voltas em 1,7, 1,8. Então tem retas, a reta principal e a primeira logo depois do cotovelo são retas grandes, deveriam teoricamente facilitar a vida de quem tem bom motor, Ferrari e Mercedes, mas o conjunto da Red Bull também pode ir, eventualmente se priorizar, por exemplo, a parte do miolo do circuito. Então eu não, e até porque se é a casa da Red Bull conhece muito bem o circuito, então vejo que não deve haver tantos favoritos assim, por exemplo, para a próxima prova, o que é ruim, de fato, para as pretensões do Vettel. No mais, Verstappen em segundo, vem no seu segundo final de semana bom, porém, aí chega na coletiva e começa a dar uma neymarzada, né? Falar que, mimimi, se todo mundo falou de mim durante o ano inteiro, deveria agora falar que o Vettel foi mal, não sei o que lá mais, pedindo, não sei o que. Sabe, ele é muito infantil, ele é muito geração criada à base de iogurtezinho grego, entendeu? Ele é uma pessoa que ainda não largou a 5ª série. Ele deveria tentar evoluir tanto na pista como ele tem conseguido, quanto fora dela. Tentar ter um discurso mais coerente com a sua idade. Por mais que ele seja jovem, eu não vejo o Charles Leclerc fazer isso, não vejo o Pierre Gasly fazer isso, não vejo o Esteban Ocon fazer isso. Então ele acha que ele tem um rei na barriga, ele acha que todo mundo e tudo tem que ser à volta dele do jeito que é, pré-moldado, concebido a seu favor. E aí ele se volta contra a imprensa, se volta com outras coisas, muito parecido com esse discursinho do Neymar, só estou faltando um chorinho no meio da pista para a gente ver alguma coisa a mais e ter dosinha dele. Então, seria bom que o Verstappen tivesse um pouquinho mais de ímpeto em ser uma pessoa melhor, em ser uma pessoa mais evoluída e largar essas coisinhas que fazem dele uma pessoa insignificante, que é uma pena, porque ele tem talento para isso, pelo menos em pista. Raikkonen na 3ª colocação, passando alguém, passou o Vettel, passou o Ricardo, milagrosamente, o Ricardo com problemas e o Vettel naquela condição, mas mesmo assim, um pódio que o Raikkonen deve ter falado apenas ok. Ele falou inclusive no Instagram, ok, foi um pódio. 4ª posição para o Ricardo, que se a gente for analisar o campeonato é o favorito para vitória, para só igualar o número de vitórias a Hamilton e Vettel, ficaria 3-3-3. E a 6ª colocação para o nosso glorioso, eu não sei quem foi sexto, engraçado isso. Não foi o Bottas, né? Porque deixa eu até pegar aqui a classificação. Porque o Bottas teve problema, né, no assoalho, por isso que ele não vinha tão rápido. Quando o Vettel ele vinha logo fisicamente na pista, atrás do Vettel na recuperação, mas ele acabou não tendo esse desempenho que o Vettel teve. O Bottas foi 7º colocado, o Magnussen foi 6º colocado. Então aí você vê também o desempenho do Grosjean, né? Mais uma vez o Grosjean falhando, não tem pontos na temporada, 8 corridas sem pontos. Isso depõe muito contra o piloto francês que reclama, bate, escapa, toma punição. A Haas deveria repensar se vale a pena seguir com ele em 2019 e eventualmente seguir com ele na segunda parte da temporada. Ele é um piloto fraquíssimo, mentalmente falando. Ele reclama, ele parece o Verstappen em alguns pontos, ele reclama de tudo, está tudo ruim, não entrega o resultado esperado. A Haas poderia estar tranquilamente na 4ª colocação no Mundial de Construtores e não está também por culpa dele, então você vê que realmente não vale a pena seguir com o piloto que terminou na 11ª colocação, atrás do mais uma vez brilhante Charles Leclerc, que chegou a disputar posição com o Renault, com a própria Haas. Então um menino formidável e a Ferrari deve olhar para ele de fato com muitos bons olhos para substituir o Raikkonen em 2019. O Sainz teve problema também no finalzinho, foi o que salvou a vida dele, foi a entrada do safety car virtual por causa do incidente do Lance Stroll. O Hülkenberg terminou em 9º e essa aí foi a zona de pontos. No mais, a corrida foi
melhorada, né, por esse incidente entre Bottas e Vettel. Do contrário, seria uma corrida maçante de acompanhar, apenas brigas lá atrás, os pilotos da frente não tinham nenhuma conexão entre si. A Fórmula 1 tem um bom campeonato, uma disputa entre Hamilton e Vettel, Ricciardo ficando atrás mais por uma disputa entre Bottas, Raikkonen e eventualmente Verstappen. É um campeonato que caminha como o do ano passado, bom por enquanto, mas que as corridas já estão ficando um pouco maçantes para você acompanhar, ainda mais uma corrida em meio à Copa do Mundo, que também tira um pouco do seu valor. Semana que vem tem GP da Áustria, como eu falei, e depois na outra semana GP da Inglaterra, onde a Mercedes deve dominar, e aí o Hamilton deve colocar mais uma diferençazinha de pelo menos 7 pontos sobre o Vettel, por isso que é tão importante para que o Vettel consiga uma remontada na próxima semana no Red Bull Ring. Quero que vocês coloquem aí o que vocês acharam do GP da França. Eu daria nota 5.75, passa ali no conselho, tá? Deem a nota, avaliem Verstappen, se ele fala demais, se é muito mimimi nosso, se é mimimi dele, viva o mimimi. Peraí, antes de eu encerrar, tem Alonso. Alonso foi o último colocado. Não fosse o Stroll estar na zona de classificação pela questão dos 90%, ele seria o último colocado na corrida. O cara que sai de uma semana em primeiro para Le Mans em último numa corrida de Fórmula 1, eu creio que ele deve realmente repensar todos os conceitos que ele tem da McLaren na Fórmula 1 e se quiser alguma coisa, ou continua com a McLaren na Fórmula 1 e faz as 500 milhas de Indianápolis, ou se muda de vez para a Indy, porque ele não vai conseguir nada na Fórmula 1, já reclamou abertamente outra vez no rádio, já voltou a ser o Alonso do ano passado, agora não tem o bode expiatório da Honda, é a própria McLaren, e a McLaren em si, claro, a McLaren tem que ver o que ela quer da sua vida, e a gente sempre fala aqui, ponderando que a gestão de Henrique Pouliot como chefe de equipe é uma gestão puramente tosca, e ele não merecia nem estar onde está, e com o status que ele tem lá na Fórmula 1, lá na McLaren, tá bom? Coloquem aí seus comentários a respeito e nos vemos na terça-feira no Paddock GP, 19h30, para analisar a Fórmula 1, a corrida da Indy, que teve vitória de Joseph Newgarden e outros assuntos mais. Terça-feira tem Dinamarca jogando, Rodrigo Berton, e a Islândia jogando. Felipe Noronha estará rivalizando lá no seu canal e também totalmente louco. Eu também estarei, para falar a respeito da Copa do Mundo. Grande abraço, bom domingo, boa semana que começa.